Professor Wendel Mota, professor de Química do Colégio Mater Christi, e mais uma vez estamos contribuindo para você, aluno, que vai prestar o Enem 2018. Hoje, nós trazemos aqui algumas situações que vêm aparecendo, alguns conteúdos que vêm sendo mais cobrados nas provas de Química e que a gente precisa ter mais atenção, estudar um pouquinho mais nesses últimos dias que ainda restam para a prova que vai ocorrer, que se inicia o processo lá no dia 4 de novembro. Nós temos então que o que vem aparecendo aí nas questões de Química estão relacionados muito, divididos logicamente, Nós temos aí que a gente tem assuntos relacionados aí a cálculos químicos que dão a base para que a gente possa também trabalhar a parte de estequiometria. Não esquecer que é um assunto muito abordado, é um assunto muito frequente, certo? E que todo ano a gente percebe que esse assunto está aparecendo. Nós temos que os últimos anos têm trazido algumas questões, ou mais frequente ainda, aparecendo questões relacionadas à eletroquímica. Não esquecendo que a eletroquímica ela pode se dividir em pilhas e eletrólise, certo? E que você precisa prestar atenção de como trabalhar pilha e eletrólise em função das questões do Enem. Tem acontecido muito na química orgânica, questões de reações orgânicas, e que a gente vai perceber, pessoal, que essas questões de reações orgânicas, o que vem aparecendo com grande frequência são questões que trazem sempre um esquema do que vem acontecendo e que a gente vai fazer exatamente baseado no esqueminha que ele colocou, o que a gente deve trabalhar. Temos também questões de concentração de soluções, em que essas questões de concentração de soluções envolvem diversos tipos de concentrações, em que a gente pode aí então estar relacionando questões de concentração molar, questão de molaridade, tá certo? Que aí no caso também questões de concentração comum, questões de vários outros tipos de concentrações que são bastante importantes a gente ter noção para esta prova. Nós temos que as funções orgânicas, não esquecer que todos os vestibulares, todas as edições do Enem, até agora apareceram questões de funções orgânicas. E quando se fala nas funções orgânicas, tem aparecido com grande frequência, que a gente trabalhe sempre a identificação dessas funções e que isso tem sido muito importante e para que você possa então estar cada vez mais craque aí neste assunto, é importante demais que você faça o treinamento, que você resolva muitas questões, porque aí no caso você vai ficar cada vez mais confiante para que você possa não ter problemas, certo? Aí nessa prova que antecede, ou melhor, que a gente está aí por vir. Nós temos que questõezinhas de ligações químicas têm sido muito frequentes e que a gente vai perceber que as ligações químicas são muito grandes. Quando se fala neste assunto, várias partes podem ser abordadas e a gente vai perceber que tem uma questão ou tem um assunto dentro das ligações químicas que tem sido de grande importância aí nos vestibulares, que é relacionado diretamente às ligações covalentes. Dentro das ligações covalentes a gente vai estudar muito isso e quando se fala então neste assunto, nós vamos estar trabalhando as interações intermoleculares, as forças intermoleculares também conhecidas e que a gente tem que são 4 casos. A gente não pode esquecer que as forças intermoleculares aparecem para a gente como sendo o dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Nós temos as ligações de hidrogênio que representam um tipo de dipolo-dipolo. Nós temos o dipolo induzido ou forças de London e tem aparecido com grande frequência questões relacionadas às interações de íon-dipolo. Assim como a gente percebe que no último ano apareceu uma questãozinha relacionada exatamente a esse assunto e que a gente precisa prestar bastante atenção. Nós temos que a questão de número 100 da prova amarela do vestibular 2017 do Enem aparece então uma questão relacionada às forças intermoleculares que estão dentro aí das ligações químicas, onde a questão ela diz mais ou menos o seguinte: partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos com a base, que no caso aí é a amônia,
de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio que aí ele chama de NH4X. De acordo com a equação genérica aí demonstrada para a gente, ele diz que a fixação de moléculas de água pelo núcleo de condensação, aí no caso, ocorre por que tipo de interação? A gente não pode esquecer que quando ele diz que a minha molécula de água ela vai estar, fazendo com que haja aí essa fixação, tá certo? Pelos núcleos de condensação, a gente deve lembrar que a molécula de água ela representa um dipolo-dipolo. E quando se fala nesse dipolo-dipolo, eu tenho que é uma interação que é dada como sendo muito forte, que nada mais é do que a ligação de hidrogênio. E que a gente vai perceber que quando a fixação dessa molécula de água nesse sal que vai ser formado, nós vamos perceber que esse sal, então, ele sofre um processo de dissociação, liberando seus íons em que a água ela consegue se fixar, gerando, então, um tipo de interação que é considerada como sendo a interação mais forte do que as ligações de hidrogênio. E que a gente vai perceber, então, que a questão ela nos mostra exatamente quais são aí as interações ou o que é que ele quer que você analise. A fixação de moléculas de água pelos núcleos de condensação ocorre por ligação iônica. Não é uma ligação iônica porque nós temos uma força intermolecular que ocorre exatamente entre moléculas, que é entre a molécula de água e o sal que é formado aí nessa relação. Interações de dipolo-dipolo, nós temos que não por conta de que há a formação de um íon quando esse sal é dissolvido em água, tá certo? Interações de dipolo induzido também não, porque normalmente os íons, as interações de dipolo induzido ocorrem na substância que é dada como sendo uma substância apolar, porém a gente vai perceber que quando se fala nesse tipo de interação, o íon liberado pelo sal, ele vai então fazer com que a água ela consiga estar se fixando, gerando o que a gente tem como sendo as interações de íon dipolo, que são aí as interações mais fortes que nós vamos ter, certo? Sendo trabalhadas. Em que então a nossa resposta aí seria exatamente o item D de dado, onde preste atenção. O último assunto que a gente tem, que caiu aí no último vestibular e que vem sempre aparecendo, são questões envolvendo aí, no caso, quantidade de calor, tá certo? Onde dentro da química a gente trabalha muito isso lá na termoquímica. Ano passado, caiu uma questão de lei de Hess, e que essa questãozinha de lei de Hess foi uma questão de muita importância. Muito obrigado e até a próxima.